Olá! Hoje nos despediremos das terras altas da Escócia. É muito triste. Mas ainda assim conheceremos duas cidades, que seriam a cidade de Oban e a cidade de Glasgow, e também conheceremos um feito na engenharia em uma outra cidade chamada Falkirk. Oi, eu sou a Ethel, eu e o Marcos temos esse canal para a gente poder apresentar alguns passeios e algumas viagens que a gente faz. Como esse é o vídeo final da Escócia, a gente vai fazer um resuminho bem curto mesmo. Basicamente, nós ficamos em torno de uns 8 dias em Edimburgo, rodamos a cidade de Edimburgo e ao redor dela, depois subimos para Inverness e também andamos em volta de Inverness. De lá nós fomos para Ilha Skye e também tem assim um apanhado maravilhoso com um monte de paisagem exuberante. Descemos para Fort William, onde visitamos mais paisagens magníficas e sim, hoje vamos descer ainda mais para o sul da Escócia com o objetivo de chegarmos em Edimburgo, deixarmos o carro, pegarmos o trem e embarcarmos para um novo país. O dia começou com um quê de despedida, com um quê de tristeza, mas ainda assim, como nós ainda passaríamos por mais cidades e cidades que ainda não conhecíamos, ainda tinha um tanto de alegria e de sentimento gostoso mesmo de estar por ali, de estar conhecendo lugares diferentes. Então nós acordamos cedo, pegamos nossas malas, entramos no carro e rodamos estrada sentido a cidade de Oban. Oban é um nome em gaélico que significa a pequena baía. Isso porque toda aquela região ela tem um formato de ferradura. Existem evidências de antigos habitantes na região, ainda no tempo das cavernas. Foram encontrados em vários lugares assentamentos, incluindo o período do bronze, coincidentemente na destilaria de Oban e ao redor da onde seria a cidade, que foi por onde ela começou a crescer. E essa destilaria era o nosso ponto específico de passagem por essa cidade. A destilaria de Oban, ela fica em um prédio histórico fundado no final do século passado, em 1794. E dizem que a destilaria continua até os dias de hoje a utilizarem os mesmos métodos de produção de bebida que eles usavam no período da sua fundação. Inclusive os 2 alambiques de cobre que são desde a época de sua fundação também. Não somos entendedores de bebida, mas reza a lenda que essas bebidas têm uma característica muito peculiar justamente por causa do método de produção dele. A cidade em si, ela começou com poucas moradias e tudo girava em torno de uma pequena pedreira e de uma indústria naval que tinha ali na cidade. Assim que a destilaria entrou em produção, Oban começou a enviar seus produtos alcoólicos juntamente com a lã e a ardósia para várias partes do Reino Unido. É nesse momento que Oban começa a ter uma expansão. Hoje Oban se tornou um importante ponto para navios de passageiro e navios de carga. É possível fazer alguns passeios de barco, onde vocês podem ver algumas ilhas próximas dali, incluindo a observação de animais marinhos. Bem no alto da montanha da cidade, existe uma torre que é um ponto turístico ali da região. O caminho até lá, ele é bem íngreme e com um percurso bem estreito a ponto de eu preferir nem andar de carro ali. Dizem que a ideia da torre era justamente se parecer ou ser similar ao Coliseu, mas claro, não pelo mesmo objetivo do Coliseu. E para fechar a informação da cidade, Oban serviu como uma importante fortaleza durante a Segunda Guerra Mundial e também recebeu o primeiro cabo
telefônico transatlântico que facilitou a comunicação direta dos Estados Unidos com a União Soviética durante a Guerra Fria. Então nossa parada na cidade foi uma questão de horas. Tomamos um café, andamos um pouco pela orla, vimos alguns comércios, vasculhei alguns quilts, mas foi isso. Foi uma passagem realmente rápida, só pra gente conhecer aquele pedacinho do centro mesmo. E na hora de irmos embora, nós estávamos com aquela vontade de ficar, sabe? Já de volta pra estrada, aos poucos, nós vimos tanto a vegetação como a geografia mudar à medida que a gente ia se afastando mais das terras altas e chegando mais no sul do país, até chegarmos à cidade de Glasgow. Glasgow é uma cidade grande, considerada a maior cidade da Escócia. Ela é conhecida pela sua potência industrial, por ser o maior número populacional do país e também conhecida como a terceira maior cidade do Reino Unido. A cidade, ela é originalmente do século VI e além de sua importância industrial, ela possui uma universidade, fundada em 1451. Essa universidade é considerada a quarta universidade mais antiga do mundo anglo-saxão e também conhecida como uma das 4 universidades mais antigas da Escócia. Sem dúvida, uma forte contribuinte do iluminismo escocês. Esse era nosso primeiro objetivo na cidade, visitarmos a universidade. Então nós fomos para lá mesmo sem tirar nada do carro. Estávamos com mala e tudo. Mas aqui eu vou acabar abrindo um parênteses e explicar que tudo que planejamos para aquele dia na cidade não deu muito certo e por isso nós não tivemos nenhuma gravação naquele dia, muito menos indicação de onde visitar ou o que visitar por ali pela região. Nós acreditamos piamente que a cidade é fantástica, mas infelizmente nós não tivemos oportunidade de conhecê-la profundamente. Quando nós acordamos no dia seguinte, já era o 18º dia que nós estávamos ali. E os dias anteriores nós não tivemos nada inseguro. Em momento nenhum. O lugar foi muito tranquilo o tempo todo. Eu realmente me assustei ali. Então nós não nos permitimos conhecer a cidade. Quando a gente voltou, eu comecei a buscar algumas coisas na internet para ver se alguém falava alguma coisa sobre o perigo da cidade. E todo mundo falou o contrário, que o lugar é muito seguro, que tem muita coisa legal para fazer. E eu realmente, gente, eu espero um dia poder voltar naquela cidade e ter a impressão positiva, porque infelizmente a gente não teve, eu fiquei com medo mesmo. E foi isso. Deu tudo certo, estamos bem. Eu acredito que o lugar seja realmente muito interessante. Ficamos com vontade de fazer a lista que nós tínhamos feito de lugares para visitar, mas infelizmente foi um perrengue e por conta disso a gente achou melhor ir embora. E foi isso. No outro dia nós acordamos assim, top cedo, pegamos as nossas coisas e fomos embora. E isso fez a gente ir para o nosso próximo ponto turístico, o nosso próximo destino, cedo demais. E a gente tinha uma cidade que a gente falava assim, se der tempo a gente passa nessa cidade. E foi isso que nós fizemos. Nós fomos para uma cidade chamada Falkirk. Nós não ficamos na cidade em si, então nós nem vimos o centrinho dela. Nós fomos especificamente em um ponto turístico dessa cidade que ficava fora do centro. Quando nós chegamos no lugar, ainda não era o horário de funcionamento. E como aquele lugar era assim um encaixe que fez a gente sair um pouco, do percurso e do horário previsto de chegada e tudo mais em outra cidade, a gente decidiu que a gente ia ver o lugar mesmo estando fechado e nós não esperaríamos o horário de funcionamento. Nós paramos para ver um lugar chamado Roda de Falkirk. Mas o que é esta Roda de Falkirk? Ela é uma rede de canais existentes na Escócia. A Escócia, ela tem aproximadamente 220 quilômetros de canais
fluviais por todo o seu território. E esses canais eles foram construídos de 1768 a 1822. Para eu explicar mais ou menos o que se refere, nós fizemos uma visita anterior no que nós chamamos de escadaria de Netuno, que seriam uma espécie de várias comportas ou eclusas que faziam com que os navios, as embarcações, pudessem permanecer nos rios e lagos, mesmo com a mudança de nível de água. Essa escadaria de Netuno, ela foi construída lá, eu acho que no século XIX. E essa roda de Falkirk, ela já foi construída agora no século XXI, usando o mesmo objetivo de transpor as embarcações de um nível de água para outro e manter as embarcações no ciclo de rios e lagos existentes no país. Só que com uma tecnologia um tanto quanto mais moderna. Esta é a primeira e única construção de uma espécie de elevador para barcos, feito de forma rotativa, e esse é a primeira construída no mundo. Esse elevador, ele foi construído no trecho final dessa rota navegável. Ele foi um dos últimos desníveis construídos nessa rota fluvial que existe lá na Escócia e permite que barcos pequenos possam fazer a travessia de diferentes níveis e volumes de água. Inicialmente, essa rota ela foi construída, 100% dela, feita totalmente por eclusas, como nós vimos lá na escadaria de Netuno. E ali onde nós estávamos também era feito dessa mesma forma. Mas especificamente a eclusa que tinha aqui, ela caiu em desuso em 1930. E com isso, eles aterraram toda a parte construída, a parte que era similar à escadaria de Netuno. Eles aterraram tudo e deixaram como estava. Mas isso fez com que houvesse uma rota fluvial, mas ela não era concluída, então ela não chegava no Oceano Atlântico. Quando os canais começaram a ser renovados nesse período, foi considerado o conserto dessa antiga eclusa, bem como a sua reconstrução. Afinal de contas, a construção preliminar, ela já existia, ela só estava aterrada. Mas com o tempo o projeto mudou e, buscando uma modernização, eles criaram esse elevador que nós temos hoje. A rotação desse elevador é de 180 graus cada vez que ele faz um giro e leva o barco de um nível para o outro para que ele mantenha sua navegabilidade. A demora para fazer esse 180 graus é de aproximadamente 4 minutos. E eles consideram que o uso energético para esse processo é muito baixo, já que existem dois elevadores, o elevador que está no nível superior e o elevador que está no nível inferior. Quando um pende para um lado, o outro ele pende para subir, e um gera força, gera engrenagem, ou eu não sei o termo que eu posso usar. Ele gera uma espécie de uma alavanca para que aquele que está subindo tenha força para subir e o que está descendo tenha força para descer, de uma forma menos custosa em termos de criação de energia e de potência. Gente, eu não sou engenheiro, eu não sei se eu estou falando o palavreado certo. Reza a lenda que a potência utilizada para que esses dois elevadores trabalhem em movimento conjunto é de aproximadamente 8 chaleiras elétricas. Chique, né? Até parece pouca coisa mesmo. Gente, você pode não acreditar, mas isso daqui é um elevador para barcos. Aqui fica um nível de rio e aqui está o outro. Então o que eles fizeram? Canalizaram aqui um pouco do rio. Eles entram com o barco aqui e entram com o barco aqui. Quando ele gira, o barco de baixo sobe e continua o percurso, o barco que estava em cima desce e continua o percurso dele para cá, que é uma mudança de nível. Até onde a gente leu, esse é o único elevador fluvial que a gente conhece e foi projetado aqui na Escócia. A gente veio ver, porque eu falei, putz, é um negócio ímpar, né? Vamos olhar.
Por conta dessa engenhosidade, essa construção é considerada como um feito da engenharia, assim como as eclusas também foram consideradas um feito da engenharia lá no século XIX. Então, o que nos marcou mesmo foi, em dias distintos, a gente conseguir visualizar dois projetos diferentes, um mais moderno que o outro, mas enfim, para se ter o moderno precisa se ter um projeto inicial com o mesmo objetivo de ultrapassar esse nível, esse desnível de água sobre os rios da Escócia. E o que eu achei muito interessante foi eles manterem pelo menos algumas das eclusas. Eu vou considerar aqui que é por um marco histórico. Eu não sei se foi por marco histórico, eu não sei se foi por necessidade, eu não sei se foi por pressão popular, mas o fato é que se manteve o projeto histórico e depois foi criado um projeto mais moderno. E é interessante você ver esses dois mundos. Eu acho um enriquecimento muito grande de ter essas informações. E eu fiquei extremamente feliz de poder ter visto os dois, evidenciando exatamente o mesmo objetivo de formas distintas, ou a capacidade técnica que se tinha no momento. E eu achei muito legal você ter isso, até para você ter essa comparação, pensando que de formas diferentes eles resolveram o mesmo problema. Ambos os projetos foram considerados futuristas quando eles foram criados. O que deve acontecer nos próximos anos com os próximos feitos e os próximos projetos que vão sair, não sei. A cidade em si tem mais coisa para ver, para conhecer, para se fazer. Nós vimos que feitos históricos ocorreram lá, batalhas ocorreram lá, conspirações ocorreram lá. Então eu acho que o lugar ele é muito rico de história. Espero voltar lá para ver essa outra parte também, não só a parte de engenharia, mas a parte histórica também. O fato é que a gente tinha hora para pegar o trem lá em Edimburgo. Então a gente realmente teve que ir embora. Dali sim, dali pra frente foi só despedida. E tudo foi dando saudade, foi dando uma certa tristezinha. Foram 18 dias assim, apaixonantes em tudo. O fato é que quando fomos embora da Escócia, a gente não foi embora simplesmente, vamos de volta para o Brasil, então acabou a expectativa. Na verdade, a gente tinha um outro destino. E por conta disso, a gente chegou no trem e fica naquela coisa de vamos conseguir pegar o trem, não vamos, vai ser fácil, vai ser difícil. Quando chegar lá, a gente vai conseguir chegar até a hospedagem ou não. O lugar é uma cidade maior, então precisa tomar cuidado com segurança e tudo mais. Que a gente saiu de lá naquela ansiedade da próxima situação. E isso fez com que a gente não tivesse tempo para formular um sentimento final da Escócia. E a gente veio firmar esse sentimento depois que a gente voltou para o Brasil. E é impressionante a gente ter a ideia do quanto o lugar ele tem extremidades, né? Ele é rico de lendas e crendices. As pessoas são extremamente simpáticas e acolhedoras em sua maioria. As histórias são tão repletas de valentia, de coragem, de orgulho. É uma herança de vida muito maravilhosa, sabe? A vegetação e a geografia, ela é meio drástica. E isso te impacta também. Todas as viagens, ela tem os seus perrengues e aqui a gente também teve. E inclusive a gente comentou uma coisa ou outra sobre isso aqui. Mas se me perguntarem, foi tudo tão fascinante que esses trechinhos quase se apagam, quase perdem um pouco do seu significado, assim. Foi muito pouca coisa acontecendo de negativo em prol de tantas outras coisas positivas, sabe? Eu realmente queria ir embora trazendo um pedacinho de lá pra cá, porque ultrapassou expectativas mesmo. Eu já falei isso, mas eu vou falar de novo, ultrapassou expectativas. Todos os vídeos nós terminamos dizendo que foi a viagem dos sonhos. E eu devo dizer que foi sim uma viagem que ultrapassou o que nós tivemos de sonho. E por conta disso, eu só tenho a agradecer
agradecer essa oportunidade de ter vivenciado tudo que nós vivenciamos. Agradecer a Deus por a gente ter conseguido fazer essa viagem, claro. Se não tiver o amenzinho dele, não vai dar certo. Agradecer ao Marcos por estar comigo, porque foi assim, poxa, companheiríssimo o tempo todo. E que experiência! Eu não sou muito a pessoa que usa a palavra gratidão. Eu sou grata, mas eu não falo muito sobre gratidão. Eu saí de lá com o coração repleto de gratidão. Você conhecer uma cultura diferente enriquece muito. Mas o que eu gostei foi ver que o fato de eu ir para um outro país, conhecer a cultura, as lendas e os costumes de lá, reforçou a minha curiosidade de conhecer as nossas lendas, culturas e costumes daqui. Eu acho que esse foi o maior aprendizado, o maior legado que essa viagem inteira me trouxe. É isso. Eu digo mais uma vez que eu espero que você tenha gostado dos lugares que a gente apresentou. Eu não quis apresentar de uma forma por temas, eu quis apresentar uma forma meio diário mesmo. Hoje a gente foi aqui, 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 amanhã a gente vai ali, 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 depois de amanhã a gente vai ali, ali, ali. Talvez tenha perdido um pouco o rumo, talvez o fato de eu ir num lugar sobre um tema e depois ir num outro lugar com um tema similar, mas muito depois eu tenho que reavivar aquela história que a gente já tinha visto anteriormente. Talvez não seja a melhor narrativa, a melhor forma, mas eu espero que tenha dado para entender. Tenha dado para mostrar o quanto eu me apaixonei, o quanto foi maravilhoso e o quanto, sem dúvida, foi a viagem dos sonhos. Gente, é importante eu comentar uma coisa só. Eu vou fazer um adendo aqui, eu já tinha até desligado as gravações, mas aí eu voltei porque eu acho que é importante fazer um pequeno parênteses aqui. Eu gosto muito de colocar fatos históricos que aconteceram nos locais, mencionar, explicar o melhor possível. Nós não fizemos nenhum tema muito aprofundado, mas pelo menos para dar algum tipo de contextualização. Muito possivelmente, se a pessoa pegar um tema dos que a gente fez aqui e se aprofundar, vão ter mais coisas do que a gente falou, vai haver mais situações do que a gente explicou. Eu sei que por licença poética eu fiz aqui uns pulos imensos entre um fato histórico para o outro, mas sempre foi tentando buscar um pouquinho do que aconteceu e tentando dar uma justificativa do porquê que o lugar é importante ou não, porque tem uma representação histórica aquele lugar. Sempre foi com muito respeito, com muito carinho, nada aqui é tema de uma pessoa que é especialista. E é isso. Espero que entendam que eu não sou uma grandíssima historiadora, eu não sou historiadora por profissão, então de repente minhas falas não estejam completas. Mas ainda assim foram as coisas que eu considerei que uma pessoa leiga como eu consideraria relevante. Não que as outras não fossem, mas essas para mim ressaltaram mais aos olhos, por isso foram as que eu falei. É isso.